ative o sininho e se inscreva para fortalecer o canal. Capítulo 53. Diga glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui é uma palavra muito abençoada, em que o profeta Isaías está falando de Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. E como eu estava falando mais cedo, o dia, como todos os dias, é propício a falarmos de Jesus que deu a vida por nós. Amém? Isso aí sem sombra de dúvida. Mas Deus, Ele nos passou o entendimento, me passou o entendimento dessa palavra, o que era a comunhão que o profeta Isaías tinha com Deus. Ele tinha tamanha comunhão que aqui nós estamos no Velho Testamento e ele já estava falando há muitos anos antes do nascimento de Cristo. Ele falou de toda a vida de Cristo. Amém? Ele falou desde o nascimento até a vida, até a morte e a ressurreição, para ver a tamanho comunhão que esse homem ele tinha com Deus. Comunhão que hoje, nos dias de hoje, nós não temos presenciado no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque existe uma falta de interesse, uma falta de interesse de buscar a presença de Deus. Hoje a pessoa ela não quer mais buscar a presença de Deus, quer tirar proveito da palavra. Amém? Quer ficar falando coisas que Deus não falou. Irmão, tudo que Deus ele vai falar, Ele fala dentro da palavra dele. Se eu tenho alguma revelação para você, eu vou dar essa revelação dentro da palavra. Se não tiver um respaldo bíblico, para mim não serve. Aí diz aqui, ó: quem creu em nossa pregação? O profeta pergunta. Aqui é o próprio, isso aqui é o próprio Isaías. São palavras do profeta Isaías. São palavras do profeta Isaías. Ele disse assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele pergunta de novo, versículo 2: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando mais, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Quer dizer, o profeta Isaías aqui está se referindo a Jesus. Mas como se referindo a Jesus, se Jesus não tinha nascido ainda? Irmão, a palavra de Deus, ela nos dá o entendimento do poder, da autoridade de Deus. Amém? O que Deus ele pode fazer na vida de uma pessoa que busca Ele. Tem pessoas buscando um poder aonde não tem poder. Amém? Porque o poder só tem em Deus. Não adianta um homem querer ficar inventando isso e aquilo para ultrapassar os poderes de Deus, porque não vai conseguir, porque está longe da nossa capacidade. E esse profeta aqui, é como eu dei um exemplo de manhã. Preste bem atenção à palavra de Deus. Tudo que tiver respaldo bíblico, aí para mim é válido. Mas se não tiver respaldo bíblico, não serve. Então estou falando dentro da palavra de Deus. Entenda aqui o que o profeta estava passando para aquele povo. Eu dei um exemplo assim, o exemplo que eu vou dar agora. Vamos supor, você viaja e você vai para a casa de um parente seu, que seja no Rio, ou em São Paulo, em Minas, ou nos Estados Unidos, não importa. Você passa uma temporada lá, depois você volta contando tudo que relatou, tudo que você relatou, tudo que você viu, tudo que você passou, tudo que você viveu durante aquele momento das suas férias, naquele lugar.
Por que você conta? Porque você viveu. Amém? Porque você viveu aquilo. Então, o que o profeta Isaías está aqui contando não é de uma viagem, e sim de uma viagem, mas não foi de uma viagem de uma cidade a outra, não. Essa viagem que o profeta teve, esse profeta Isaías teve, foi uma viagem no futuro. Por quê, pastor? Porque isso não tinha acontecido ainda. Estamos no Velho Testamento, Jesus não tinha nascido ainda. E como foi que ele viu Jesus? Me diga, como foi que ele viu Jesus se Jesus ainda não tinha nascido? Está vendo? O que tem respaldo bíblico, irmão, é válido. Isso é poder de Deus. Esse homem, ele buscava Deus. Esse homem, ele tinha uma vida com Deus. E a pessoa que ela tem uma vida com Deus, Deus pode levar ela ao passado, Deus pode levar ela ao futuro e trazer ela para o passado. Por quê? Porque ela tem poder, porque ela tem comunhão. Mas se a pessoa ela não tem comunhão, ela fica inventando história. Ela fica dizendo que Deus falou isso, que Deus falou aquilo, e Deus não falou nada. Porque o que Deus fala está aqui, ó, na Bíblia. E Deus, ele fala o que ele faz na vida de um homem, na vida de uma mulher que tem uma vida com ele, que procura ter uma vida santa. Aí a pessoa ela vive numa vida errada e depois ela diz que Deus mandou falar isso, que Deus mandou falar aquilo. Agora tudo que ela fala é aquilo que ela tem suspeita, que ela suspeita, você entendeu? Aí fica muito fácil. Ela quer revelar, mas ela quer revelar de uma tempestade lá no Rio Grande do Sul. Amém? Ela quer revelar de uma seca lá no sertão. Isso é coisas que já acontecem todos os dias. Você entendeu, Senhor? Isso é coisas que já acontecem todos os dias. Não, a revelação está aqui dentro da palavra de Deus. Se Deus ele fala dentro da palavra de Deus, o que é que ele vai fazer na sua vida? Ele vai fazer. Por quê? Porque ele está falando dentro da palavra dele. A revelação vem na palavra. Diga glória a Deus. Quando você vem para a igreja, você não vem para ouvir papo, conversa fiada do pastor, não. Você vem para ouvir a palavra de quem? A palavra de Deus, irmão. Você vem para ouvir a palavra de Deus e você vai ouvir o que é que Deus vai falar com você dentro da sua Bíblia. Você vai abrir a Bíblia e você vai conferir o que Deus está falando para você nessa manhã. E Deus nessa manhã está falando de autoridade. Deus nessa manhã está falando de comunhão. A pessoa tem uma comunhão com Ele. Bom, se você quer ser usado como foi usado os profetas naquele tempo, então você vai ter que fazer algo à altura. Eu digo aqui no versículo 3, ó: era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Parei, calma aí. Olha só. Porque a pessoa ela vai usar como respaldo, ela vai dizer assim: não, pastor, aí é Deus falando através do profeta. Agora eu vou provar para você aqui que isso são palavras do profeta. Por quê? Olha só o que ele fala aqui, ó. Se fosse Deus ele não ia falar desse jeito, porque Jesus ele não veio dar a vida por Deus, Jesus ele veio dar a vida por nós, entendeu? Porque Deus ele não precisa que ninguém dê a vida por ele. Você está entendendo isso não? Porque ele é Deus. Então ele diz assim, ó o que o profeta diz, ó: era desprezado e dele não fizemos o que? Caso. Ó, era desprezado e dele não fizemos caso. Não fizemos caso. Então se ele falou não fizemos, ele estava se referindo que ele estava lá. Porque se ele não estivesse lá, ele falava assim, ó: não fizeram caso. Se fosse uma revelação, amém? Se fosse uma revelação, se fosse uma visão que ele tivesse, uma visão, as crianças estão falando mais alto que eu. Se fosse uma visão que ele tivesse, ele falava assim, ó: eles não fizeram caso. Mas não foi uma visão, ele estava lá presente. Então ele falou assim, ó: era desprezado e deles não fizemos, ó, não fizemos, ele se incluiu no meio. Não fizemos o que? Caso, significa que ele estava lá. Ele era uma daquelas pessoas. Não sei se era um dos discípulos,
Eu não sei se Isaías naquele tempo era um rei, mas ele estava lá. Ele estava onde? No futuro. Amém? Está vendo o poder de Deus? Tem pessoas, eu queria provar isso dentro da Bíblia, porque eu vejo pessoas dizendo assim: fulano de tal está construindo ou construiu uma máquina para ir no futuro. Não existe, não consegue, o homem não consegue essa façanha. O homem não consegue, sabe por quê? Porque isso está longe do alcance do homem. Amém? Um homem uma vez fez um estudo acerca da luz. Eu concordei. A velocidade da luz, que a luz é mais rápida do que o som. Isso eu concordei, porque realmente a luz, ela é mais rápida do que o som, muito mais rápida. Eu vou dar um exemplo assim. Olha só, se você ficar aqui e você mesmo com o celular, você dizer para o seu amigo lá, à noite que fica melhor porque dá para ver a claridade melhor. Então você fala assim para o meu amigo, para o seu amigo, solta o foguete, e olhar no relógio. Aí o foguete, ele solta o foguete. Aí você sabe, coloca no cronômetro lá, ele soltou o foguete. Você coloca no cronômetro, ele soltou o foguete. Aí depois você vai ver os clarão assim, e depois de alguns segundos que você vai ver o estrondo. É verdade. Não é verdade? Agora eu vou fazer uma pergunta básica para você. Quem foi que causou quem? Foi a claridade que causou o estrondo ou o estrondo que causou a claridade? Responda, porque de manhã tinha um sábio que respondeu. Foi o estrondo que causou a claridade, mas a claridade chegou primeiro. Então significa que ela chegou no futuro. Você entendeu? Olha a logística do homem. Olha como o homem é inteligente. Então a luz, ela tem poder. Ela tem um poder para chegar até o futuro. Quando o som chegou, a luz já tinha chegado já. A luz já tinha chegado e já tinha apagado, já tinha feito a parte dela. Você entendeu? Olha como a luz é mais rápido do que o som, muito mais rápido do que o som. O som foi causado primeiro, o som saiu primeiro e a luz chegou primeiro do que o som. Você entendeu? Só que o homem, não dá para o homem viajar na luz. Ou seja, dá sim, dá para o homem viajar na luz, dá. Agora, só que essa luz é a luz de Deus. Amém? Esse profeta Isaías, ele viajou na luz. Por isso que ele conseguiu chegar até o futuro. De que maneira? Irmão, aqui na Bíblia não está falando todo o estudo, toda a vida do profeta Isaías, não. O profeta Isaías era um homem que vivia em consagração. Ele se separava de tudo do mundo e ficava se consagrando a Deus. Ele era coberto do Espírito Santo, ele transbordava de Espírito Santo. Então, essa luz que Deus fala é o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem um poder para transferir a pessoa para onde ele quiser. O Espírito Santo, ele transporta a pessoa. Está aqui na Bíblia que todos que foram transportados foi pelo Espírito Santo. E hoje a gente vê na igreja, a pessoa ela não se preocupa em buscar o Espírito Santo. E como é que diz que tem poder? E como é que diz que tem poder? Que está cheio de língua. Aí a mesma boca que fala de língua é a mesma boca que fala mal da outra. E a pessoa hoje ela tem assim um jeito. Mas eu pergunto para você, que unção essa pessoa acha nisso, em falar da vida dos outros? Que unção tem nessas coisas? Que unção? Ela está se fortalecendo espiritualmente? Não. Ela está encontrando unção em quê aí? Que unção tem em falar da vida dos outros? Que unção tem em olhar o sapato da outra? Que unção tem ela ficar com inveja da irmã? Tem unção essas coisas? Não tem. Não tem, é por isso que vive vazio, é por isso que não se enche do Espírito Santo. Como é que a pessoa vai se encher do Espírito Santo e ela tem poder de revelação se a vida dela é totalmente contrária de uma pessoa que busca Deus? Aí não tem unção nenhuma, aí fica olhando o que já vai acontecer para dizer que vai acontecer. Irmão, hoje a tecnologia é avançada, irmão. Hoje a tecnologia é avançada, aí o sujeito assiste lá reportagem de outro país e diz: olha, vem aí um furacão, um tufão que vai passar por dentro do Brasil. Aí ele vem cá e começa a profetizar
antes que você saiba dessa notícia. Não chegou aos teus ouvidos, porque isso é uma notícia internacional e você não está nem ligado nisso. Você entendeu? Aí ele disse, ó, vai passar aí um furacão aí, Deus vai estender a mão e vai destruir tal cidade, vai destruir, aí colocando tudo para cima de Deus. Colocando tudo para cima de Deus, e Deus falou que não vai, que não falou nada, que não vai fazer nada. E aí a pessoa diz, ó, lá naquele lugar que já costuma acontecer essas coisas, que já é natural acontecer essas coisas. Você entendeu? Aí diz que lá no sertão vai morrer não sei quantos bois. Mas já morre todo ano, porque lá é seco mesmo. Profetizando seca já onde tem, revelando seca aonde já é seca. Revelando tempestade onde já dá tempestade todos os dias, todos os anos. Você entendeu? Um dia eu estava conversando com o pastor, e o pastor falou assim, ó, pastor, eu sou cheio da unção, eu sou cheio da unção mesmo, sou cheio da unção. O meu lado está falando que eu tenho unção até demais. O pastor, se eu profetizar chuva, chove mesmo. Ele disse, aí estava aquele sol quente, um céu todo azulzinho, sabe? Eu disse, profetiza chuva aí, irmão, que eu estou com uma calor terrível aqui. Ele disse, agora não dá não tem nenhuma nuvem, irmão. Eu disse aí. Você entendeu? Eu disse, no inverno fica fácil, né? No inverno fica fácil, eu quero ver no verão. No inverno fica fácil demais. Irmão, ó, o que acontece hoje é que os profetas de hoje são muito fajutos. Os profetas de hoje são muito fajutos. Você entendeu, senhor? Eu não estou dizendo todos não, estou falando mal do outro, tá? Não estou generalizando não, mas já não existe mais profeta como naquele tempo não. Nós somos fracos. Nós somos fracos porque os profetas mesmo daquele tempo, eles se consagravam. Existem livros que falam, só que eu não trago em respaldo isso aí não, só que está escrito na Bíblia, mas diz que tem um estudo mais apurado sobre o profeta Isaías. E às vezes eu creio um pouco, sabe por quê? Não é que eu creio, mas também eu não coloco em dúvida, sabe por quê? Porque se você fala do seu avô, é porque o seu pai contou a história do seu avô para você. E se você fala do seu bisavô, é porque alguém da família falou para você do seu bisavô. E se você acha a história, conhece a história do seu tataravô, é porque alguém contou para você. Amém? Então, ninguém melhor de falar dos judeus, a não ser os judeus mesmo. Quem está entendendo? Porque são tudo parentesco. Porque são tudo parentesco. Então eles têm histórias relatadas, coisas que não foram incluídas na Bíblia. Só que não vamos colocar em respaldo isso, mas eles têm livros mais apurados falando da vida do profeta Isaías, como se consagrava esse homem, como esse homem ele procurava um lugar para se consagrar. Vê só ele falando de Jesus, e Jesus nem tinha nascido, faltava muitos anos, não sei, talvez 1000 ou 2000 anos para Jesus nascer, e ele já conhecia Jesus, conhecia, ele dá todas as características de Jesus, todas as características. Ele diz aqui ao versículo 2, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Versículo 3, era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ele se incluiu, ele estava lá. Ele estava onde? Ele estava no futuro, porque Deus pode fazer isso. Essa é a luz que transporta você para onde você quiser. Essa é a luz que transporta para onde você quiser, ou para onde Ele quiser, né?
Se você fizer a vontade dele à altura, ele pode te transportar até o futuro e você saber o que é que vai acontecer no futuro e voltar e contar para nós. Agora eu preciso saber se você quer pagar o preço para isso, né? Porque o profeta Isaías pagou o preço. Ele certamente se isolou da sociedade e foi lá ficar nos montes orando, se consagrando. Era só ele e Deus. Amém? Certamente esse homem desejou ir ao futuro. Certamente esse homem desejou ir ao futuro e só existia um meio. Só existia um meio de viajar no futuro, que era através da própria luz de Deus. Amém? Amém. A própria luz de Deus. Se você estiver debaixo da luz de Deus, aí sim, aí ele pode transportar para o futuro. Mas caso ao contrário, irmão, se a pessoa estiver cheia de coisas negativas, pessoas que mentem ainda, pessoas que ainda bebem, pessoas que ainda xingam, pessoas que ainda prostituem, está debaixo da luz, mas a luz não está nela. Está debaixo da luz. Sabe o que a pessoa está debaixo da luz? É uma coisa. Agora a luz estar nela é outra coisa. E a luz estava em Isaías, e essa luz podia transportar ele. Diga glória a Deus. Versículo 5: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras, presta atenção, vou falar aqui que eu acho que estou falando mais alto que eu. Pisaduras significa feridas. Isso que é pisaduras. Amém? E por causa das feridas deles, nós fomos sarados. Irmão, olha só. Existe, ou existiu, né? Existiu nos nossos tempos um matemático, um filósofo, que ele calculou a velocidade do espaço. E ele chegou à conclusão, estudando a velocidade da luz, ele chegou à conclusão que se fosse possível, entenda, porque não é possível, para nós não, isso só para Deus, mas ele chegou à conclusão que se fosse possível, ele calculou a velocidade da luz, ele viu como a luz é veloz. Se fosse possível transportar o homem na luz, o homem daria uma volta no espaço e voltava de novo e conseguia ver a saída dele. Amém? Amém. E eu concordei com isso. Eu cheguei a uma conclusão, aos meus estudos também, eu cheguei a uma conclusão que isso é realidade, que isso é verdade. Só que o homem nunca consegue fazer isso. Só existe uma maneira do homem conseguir fazer isso. Amém? É o homem fazer como Isaías. Porque essa luz, é possível colocar o homem dentro de uma luz? Para um homem transportar, não é possível isso. Então esse homem ele tem que estar na luz, ele tem que estar transbordante de luz. E essa luz que tem o poder para transportar o homem é a luz de Deus. Não existe outra luz. Amém? Só a luz de Deus. Vou falar acerca de outro homem que foi transportado através dessa luz. Filipe, ele batizou o eunuco. O eunuco estava no carro, e quando o eunuco entrou no seu carro, ative o sininho e se inscreva para fortalecer o canal. Aquele abraço e até mais.